Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre polígonos. O que significa a palavra polígonos? Então, são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Ou seja, essa figura ela não pode conter nenhuma curva. Quando ela fala em fechada, ela não pode ter nenhuma parte aberta. E segmentos de reta significa que eu vou precisar utilizar uma régua para poder ficar totalmente retinha. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui um retângulo. Segundo exemplo, nós temos aqui um triângulo. E o terceiro exemplo, nós temos um pentágono. Professora, por que você sabe o nome de cada um? Cada polígono recebe o nome por conta da quantidade de lados que ele possui. Existe polígonos e existe não polígonos. Como que eu vou identificar o não polígonos? Lembra no início que eu falei que ela precisa ser fechada? Então, vamos ver o exemplo. Então, se eu pegar uma figura, olha só. Eu utilizei régua? Não. Eu utilizei simplesmente um lápis e fiz um risco. Então, isso não é reta, é uma linha. Outro exemplo, tem curva. Polígono não pode ter curva. Ah, professora, eu fiz um outro polígono aqui e utilizei régua. Só que observa o seguinte, nas pontinhas, ela não foi utilizada a régua. Então, tem curva. Então, não é considerado polígono. E um outro exemplo, também nós temos curva, também não é considerado polígono. Vamos observar que em um polígono existem alguns elementos. Vamos lá. Primeiro, os lados. O que são os lados? Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. Vamos a um exemplo? Então, eu tenho um quadrado. Vamos observar quantos lados esse quadrado tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos a uma próxima figura? Eu tenho um outro quadrilátero. O que é quadrilátero? É um polígono que contém 4 lados. Vamos ver onde que está esses 4 lados? 1, 2, 3, 4. Outro exemplo que nós podemos observar dos elementos. Vértice. O que é vértice? São os pontos de encontro entre os dois lados consecutivos de um polígono. Vamos a um exemplo? Eu tenho um triângulo. Vamos ver onde que está a vértice desse triângulo? Olha só, bem no ponto de encontro. Então, eu tenho uma vértice, 2, 3 vértices. Vamos ao próximo polígono. Eu tenho aqui um outro quadrilátero. Vamos ver onde que está as vértices. 1, 2, 3, 4. Observe o seguinte, a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértice. Boa aula para todos e bons estudos.